Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Vamos para a nossa pílula de história de hoje. Hoje, dia 29 de dezembro, nós recordamos, o dia em que Fernando Collor de Mello renunciava à presidência da República. Nesse mesmo período, no final de 1992, o Congresso Nacional estava votando o processo de impeachment, melhor dizendo, o Senado Federal estava julgando o processo de impeachment do Fernando Collor de Mello. Ele estava sendo acusado de corrupção, o seu ex-tesoureiro de campanha, o Paulo César Farias, o famoso PC, PC Farias, também estava envolvido nesse caso, ele teria pago as contas pessoais do Collor, ele também tinha envolvimento com empresários, fazia pontes entre esses empresários e o governo. Aí a gente percebe que na campanha presidencial do Fernando Collor de Mello, em 1989, a primeira campanha depois do fim da ditadura, as eleições diretas voltando, uma das principais bandeiras que o Collor levantou na campanha de 1989 foi justamente o combate aos marajás, o combate à corrupção, à moralidade. E o processo de impeachment mostrou que era tudo balela, que os marajás continuaram, a corrupção o beneficiou demais o Collor, e ele acabou sendo empichado. E ele se tornou, ele é um cara muito assim do ineditismo, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente, depois do fim da ditadura, e se tornou o primeiro presidente a sofrer o processo de impeachment, a ser empichado. E o impeachment do Collor foi o primeiro grande teste da Constituição cidadã, a Constituição promulgada em 1988. Porque um processo de impeachment é muito traumático, porque você está julgando um presidente eleito pela maioria dos brasileiros, pela maioria dos eleitores, então você tem que ter todo um processo, garantir a legítima defesa, garantir a defesa, a acusação, garantir também o funcionamento do governo, por isso que quando a Câmara dos Deputados recebe, acolhe a denúncia de impeachment, o presidente ele tem que se afastar para que o julgamento possa acontecer com liberdade, com transparência. E o Collor se afastando, assim que a Câmara dos Deputados recebe a denúncia, acolhe a denúncia, e quem assumiu foi o Itamar Franco, que era vice-presidente do Collor. E no dia 29 de dezembro, quando a carta de renúncia do Collor chegou ao Senado, e o Senado acolheu a renúncia, imediatamente o Itamar Franco ele é convocado pelo Congresso para tomar posse em definitivo da presidência. Ele faz o juramento à Constituição, promete manter as leis, cumprir a Constituição, garantir a independência do Brasil, aquele juramento tradicional da posse presidencial. E o Itamar, então, ele assume a presidência em definitivo, no dia 29 de dezembro, no mesmo dia que o Collor renuncia, o Itamar imediatamente ele assume em definitivo a presidência da República. O processo de impeachment continua, o julgamento continua e o Collor, então, ele é condenado pelo Senado, ele sofre o impeachment e ele é cassado, ele perde a presidência, que ele já tinha renunciado, e ele também perde os seus direitos políticos por 8 anos. Então, de 1992 até o ano 2000, os 8 anos, o Collor ele não pode se candidatar, ele não pode ser eleito, não pode participar de campanhas, e como foi de fato. Ele só vai voltar à política no ano 2000, quando ele se candidata à prefeitura de São Paulo, ele perde, ele fica entre os últimos candidatos, só que em 2006 ele é eleito senador por Alagoas e é eleito, continua exercendo o cargo, ele foi reeleito, o cargo de senador que tem 8 anos de mandato. E em 1994, o STF julgou e inocentou o Collor das acusações.
né? Isso é que é interessante, né? Porque o impeachment ele é um julgamento político, né? Então são coisas de atitudes, né, as responsabilidades, né, do presidente, né? E eu quero até ler um livro que o professor Marco Antônio Villa escreveu já faz uns 4, 5 anos, que chama Collor Presidente, né, que ele faz uma análise, né, sobre a presidência do Fernando Collor de Mello. Eu quero até ler esse livro, né, que deve analisar, né, esse período, né, primeiro governo democrático depois do fim da ditadura, né, de fato merece uma análise histórica, né. E é interessante, né, em 1992, né, o PT, que era o principal partido de oposição, foi o mais ferrenho defensor do impeachment do Collor. Né? Eu lembro que antes da Câmara aceitar o processo de impeachment, eu lembro que o Lula, né, que ele era líder, né, do PT, ele fazia discurso, o PT organizou muitas manifestações no Brasil inteiro, e pedindo, pressionando a Câmara para aceitar o processo de impeachment, né? Inclusive também para que se criasse, né, no Congresso uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias contra o Collor. O irmão do Collor, né, o Pedro Collor, fez graves denúncias, né, contra seu irmão, né, apesar dessas denúncias terem um fundinho assim de disputa familiar, né, pelas empresas, né, da família Collor, né, mas ajudou e muito a enfraquecer, né, o Collor, né, na presidência. Né, e teve a CPI do PC, o PC Farias foi na CPI, e é interessante, só abrindo aqui um parênteses, que tem várias imagens, né, dos depoimentos, né, dos convocados, né, pela CPI, e a gente via que lá em 1992 era comum os caras ali fumando, tinha eu não sei quem era, mas era uma mulher fumando enquanto ela estava ali depondo, né? Hoje eu acho que se alguém acender um cigarro ali no plenário ali da Câmara é capaz de ser expulso, né? Hoje é proibido, mas naquela época era a coisa mais normal do mundo, né? Então, o final do ano de 1992 na política foi muito agitado, né? Não tinha esse negócio de recesso, era trabalho, né? Era ver, né, o destino que seria dado, né, para o Collor, né? Ele renunciando, né, ele se torna o terceiro presidente da República a renunciar. Né? O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente da República, né? E depois foi o Jânio Quadros, né, em 1961, né, 7 meses depois da sua posse como presidente, e o Collor, né, se tornou então o terceiro presidente a renunciar. Né? O processo de impeachment continuou e o Collor então teve os seus direitos políticos cassados, né, por 8 anos, né, e ele está aí até hoje na política, né, o famoso a volta dos que não foram. Né? Então, como eu falei, né, para finalizar o vídeo, o processo de impeachment do Collor, né, que foi o primeiro do nosso país, né, depois em 2016 nós enfrentaríamos outro processo de impeachment, né, da Dilma Rousseff, né, do seu segundo mandato. O impeachment do Collor foi um grande teste para a nossa Constituição, né, uma Constituição recém-promulgada, né, promulgada em 1988, né, e ela garantiu, né, o impeachment, né, que pudesse ser feito, apesar do trauma que é você tirar do poder um presidente, né, pelo processo de impeachment. A Constituição ela permaneceu firme, né, não foi questionada, ela foi seguida. Né, e é interessante que, se a gente olhar na história política do Brasil do século XX, a gente vai ver que crise política era assim, estava muito ligada à questão assim militar, né? Os militares sempre aproveitavam dessas crises políticas para colocar tropa na rua, seja para manter a ordem política, seja para desestabilizar a ordem política, né? E no impeachment do Collor não. No impeachment do Collor a gente não vê a ameaça do general tal de colocar tropa na rua, de fazer tal coisa, de um quartel se rebelar, a gente não viu isso. E é muito bom, né? Ainda bem, né? Até porque os militares eles tinham acabado de sair do poder, né, em 1985, né, e eles permaneceram fora desse processo.
Talvez entre eles possa ter alguma discussão sobre o impeachment e tal, né? Mas ainda bem que a gente não viu isso, né? Insubordinação, né? Se a gente vê a história política do Brasil no século XX, a gente vê muito isso. Crise política, tropa na rua, general brigando com general, era complicado, né? Então a Constituição Cidadã passou, né, nesse processo do impeachment, né? E eu espero, né, que a gente não tenha que passar por um novo processo de impeachment, né? Porque sempre os defensores do presidente que está sendo alvo do processo de impeachment falam que é golpe, né? Foi assim com o Collor chamava, né, o PT de sindicato do golpe, com a Dilma foi a mesma coisa, né? Tem gente que até fala em golpe de 2016, né? Enfim, vamos deixar essas discussões para lá, né? Então, né, o ano, né, o final de ano de 1992 foi bem agitado politicamente, né? É isso aí, certinho? Então, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui de história, dos textos, das postagens, dos stories, né, que agora eu sou um historiador, né? E, né, vamos continuar, né, completando esse ano e que 2021 nós possamos sempre, sempre compartilhar esse nosso amor pela história. Ah, falando também em história, em compartilhar esse amor pela história, aqui na minha bio tem o link do meu Instagram. Eu posto também lá as pílulas de história e também conteúdos de história, beleza? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.